Oi, tudo bem com você? Nesse vídeo nós vamos trabalhar com o terceiro tempo modernista. É o momento que me levou ao mundo das letras, então eu sou bastante suspeita para falar dele. Espero despertar em você o mesmo tipo de paixão. Eu sou a professora Marcela e vou te mostrar um pouco desse período literário. Vamos lá? Novamente, para a gente entender um período literário, a gente precisa pensar no seu contexto histórico. O contexto da terceira geração, ou terceiro tempo, ou terceira fase modernista vai acontecer de 45 a 64. Ou seja, a gente vai ter, entre outras situações, o contexto do fim da Segunda Guerra Mundial. É um momento positivo, afinal, a gente percebe o que a presença desse tempo causa na segunda fase modernista. Por outro lado, o fim da guerra traz a Guerra Fria e a polarização trazida com ela. A corrida armamentista, a ameaça de que um novo tempo de guerra acontecesse. É importante a gente pensar que os escritores do Segundo Tempo, por exemplo, eram filiados ao Partido Comunista, acreditavam no socialismo como uma solução para os problemas. E durante a Guerra Fria, com a polarização, há uma espécie de frustração entre esses escritores. Isso vai ficar bem evidente no Drummond, por exemplo. Afinal, esses escritores pregavam tanto a liberdade e de repente percebem que o socialismo que eles idealizavam também estava com uma ameaça de bomba atômica. Então, isso traz para eles uma nova crença, nem esquerda nem direita, mas talvez uma outra situação, ou nem isso nem aquilo. Se não é a política, o que vale é a humanidade. E aí a gente vai começar a perceber essa valorização. Então, o tempo da Revolução Cubana e no Brasil, ditadura, redemocratização pós-Vargas e culmina depois com a ditadura em 64. Então, esse contexto é bastante frutífero, é também um período de modernidade. A Guerra Fria também possibilita isso, né? Aqui no Brasil, a gente vê várias tentativas de popularização ou de maior venda de veículos, por exemplo. Então, o mundo urbano vai ganhando popularidade, por assim dizer. E aí a literatura, é óbvio, vai trabalhar com essa problematização. Então, nós vamos chamar de fase universalista, ou seja, os problemas que o homem vive não vão se dar em um lugar, como faz o Segundo Tempo ao trabalhar com a seca nordestina, por exemplo. O problema humano pode acontecer no mundo urbano, pode acontecer no sertão, e não precisa ser o sertão nordestino, pode ser o sertão mineiro. Então, esses três escritores vão ressignificar o conflito, vão ressignificar a humanidade. Clarice Lispector, talvez um dos grandes nomes desse tempo, né? Uma das únicas mulheres a ganhar fama internacional, e Guimarães Rosa vão se destacar no cenário da prosa. E o João Cabral de Melo Neto na poesia. Nós vamos falar um pouquinho de cada um individualmente. Clarice, sua prosa é urbana. Suas narrativas se passam sobretudo no Rio de Janeiro. A Clarice é uma mulher bem interessante, ela é ucraniana, veio para o Brasil bem pequena e começa a escrever muito jovem. E a sua literatura, apesar de ser uma autora jovem quando começa a escrever, é muito madura. Ela vai trabalhar com um psicologismo. Então, o mundo interno, os pensamentos dos personagens são colocados para fora de modo muito singular. E que modo é esse? É uma narrativa em fluxo de consciência. Ou seja, os pensamentos vão se ligando entre si. E é a isso que a Clarice dá voz. Então, o que o personagem pensa é tão ou mais importante do que o que ele externaliza e vive de fato. E a gente percebe que as prosas, até esse contexto, valorizam bastante o que ocorre. E a Clarice vai trabalhar bastante com o que se sente, o que se pensa com aquilo que ocorre. É uma autora que vai ganhar notoriedade tanto em contos quanto em romances.
Os contos, no contexto do terceiro tempo, ganham bastante destaque porque são narrativas breves e vão dialogar bastante com a modernidade. Clarice é uma queridinha nas listas de vestibulares e costuma aparecer consideravelmente. Então você tem que saber sobre ela, sobretudo o fluxo de consciência. Guimarães Rosa, meu escritor preferido, que me levou para o universo das letras, mineiro, e vai trabalhar com o sertão de Minas Gerais. Para ele, o sertão é o mundo. Ele não trabalha com temas que aconteceriam somente nesse lugar. A temática do Guimarães Rosa é universal. Era um homem muito culto, falava, conhecia, escrevia 13 idiomas. E isso deu para ele uma grande propriedade de trabalho com a linguagem. E por isso ele vai criar palavras. Ele vai fazer neologismos, pegando radicais, prefixos e sufixos das várias línguas que falava. E aí a gente vai encontrar falas dos personagens mineiros que vivem lá no sertão de Minas Gerais, como essa daqui. Nomo Padre, Filho e Espírito Santo, amém. Como se fosse uma palavra só, né? Então é esse tipo de neologismo, de brincadeira, do falar mineiro que o Guimarães Rosa vai fazer. Apesar disso, como eu disse, os conflitos desses personagens são conflitos de honra, são conflitos de amor, de família, são conflitos humanos, não são conflitos sertanejos. Então, é um dos queridos das listas também, para minha alegria, né? Sagarana, Corpo de Baile, está sempre presente nos grandes vestibulares. Os trechos como esse que eu acabei de destacar apareceram várias vezes no Enem para você trabalhar com neologismo. Então, Guimarães Rosa é esse escritor. E o poeta João Cabral de Melo Neto. Um dos grandes objetivos do terceiro tempo modernista é a retomada da forma, tanto que alguns críticos chamam esse contexto de neoparnasianismo. A gente vai perceber uma necessidade de fazer rima, de fazer métrica. O João Cabral, chamado de poeta e engenheiro, faz bastante isso. E eu trouxe aqui a sua obra mais conhecida, que é Morte e Vida Severina. Ela não tem uma preocupação formal, como você pode ver, mas é uma obra bastante sonora, é uma narrativa que vai contar a história do Severino, um migrante no Nordeste que tenta ir para o Sul em busca de vida, já que tudo que presenciava era morte, daí o título, Morte e Vida. Vou ler um trechinho para você ver. O meu nome é Severino, como não tenho outro de pia, como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco, há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessa sesmaria. Como então dizer quem falo, ora, vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de tantos outros já afinados, Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos Severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Então veja que o Severina, ele não é só o nome do personagem, do narrador, é também a ideia de severa, de ser partilhada por todas essas pessoas que moram dentro desse contexto. As pessoas pobres, que não têm o que comer,
que vivem sempre da mesma forma, que são inclusive impossibilitadas de serem descritas, porque elas representam uma população inteira e não uma única pessoa. Perceba que, apesar da linguagem ser bastante simples, a gente percebe uma rima bem predominante que é ia, né? Então, o terceiro tempo modernista tem bastante preocupação formal. Se você for ler o Drummond, por exemplo, na sua obra Claro Enigma, você vai ver que o Drummond abdica da liberdade formal, bastante presente no segundo tempo, na obra dele que falava da guerra, e vai trabalhar com decassílabo, com soneto, com rimas raras, porque o terceiro tempo gosta, tem predileção formal. Espero que você fique ao menos curioso para conhecer um pouquinho mais desses autores. Eu vou ficando por aqui. Até mais!